Seja bem-vindo a este canal, J. Carlos de Andrade. Você vai conhecer uma versão condensada da obra Consciência Quântica, do físico Amit Goswami. Uma nova visão sobre o amor, a morte e o sentido da vida. Introdução. A física quântica, formulada há quase 100 anos, revolucionou nossa compreensão da realidade, mas suas implicações mais profundas ainda não foram amplamente aceitas, especialmente no campo da ciência convencional, que permanece arraigada na visão de mundo mecanicista de Newton. Apesar do sucesso prático da física quântica em tecnologias e experimentos, a visão quântica de mundo ainda enfrenta resistência, especialmente em relação à ideia de que a consciência desempenha um papel central na formação da realidade. Amit Goswami destaca que o ativismo quântico é uma abordagem que propõe a fusão de ciência e espiritualidade. Ele argumenta que a física quântica pode reconciliar os valores tradicionais das religiões com as descobertas modernas da ciência. Este ativismo busca remover a polarização entre ciência e religião, sugerindo que a física quântica proporciona respostas para perguntas fundamentais sobre a existência e o significado da vida. Para ele, o ativismo quântico pode ser uma ferramenta poderosa para transformar tanto a sociedade quanto o indivíduo. A visão de mundo quântico sugere que a criatividade é a chave para a transformação pessoal e social. Pela primeira vez na história, a humanidade tem a possibilidade de não apenas entender o mundo material, mas também transformá-lo para melhor. O autor defende que o mundo material não deve ser visto como uma ilusão, como muitas tradições espirituais propõem, mas sim como um campo de possibilidades criativas. A física quântica, ao contrário de negar o mundo material, afirma sua importância e sugere que o universo é organizado e significativo. Assim, a introdução prepara o leitor, você, ouvinte, para explorar um novo paradigma onde a ciência e espiritualidade podem coexistir e onde o ser humano pode ser um agente de transformação criativa, tanto em sua vida pessoal como na sociedade como um todo. Capítulo 1. Um choque entre duas visões de mundo. Neste primeiro capítulo, aborda-se o confronto entre duas visões de mundo: a materialista, defendida pela ciência tradicional, e a visão de mundo quântico, que coloca a consciência no centro da realidade. Amit Goswami começa explicando que a física quântica revolucionou a forma como entendemos o mundo,
ao propor que tudo é feito de consciência e não de matéria, como a ciência materialista sugere. Ele afirma que a matéria é, na verdade, uma possibilidade que se concretiza apenas quando experimentada pela consciência. O autor descreve como a ciência materialista, baseada nos princípios da física newtoniana, negligencia os valores arquetípicos como amor, verdade, justiça e beleza, que são fundamentais para a maioria das pessoas. A visão materialista reduz o mundo a interações materiais e ignora aspectos profundos da vida, como a experiência humana e o significado dos valores. Em contraste, a física quântica oferece uma nova perspectiva que devolve sentido e propósito à vida. Amit Goswami também faz uma crítica à interpretação de Copenhague, que simplificou a dualidade onda-partícula em objetos quânticos, levando gerações de cientistas a ignorarem o papel da consciência na física quântica. Ele argumenta que a visão de que os objetos quânticos são tanto ondas quanto partículas é uma interpretação falha e que a verdadeira natureza quântica é uma realidade de ondas de possibilidades que existem fora do espaço e do tempo, até que sejam escolhidas pela consciência. O autor introduz o conceito de duas realidades: a realidade do espaço-tempo e a realidade da potencialidade, onde tudo está interligado de forma instantânea. Ele menciona o experimento de Alan Aspect, que demonstrou que a comunicação pode ocorrer sem sinais no mundo quântico, provando a existência de uma realidade além do espaço-tempo. Essa descoberta é crucial para mostrar que a consciência é a base de toda a existência e não apenas um fenômeno que surge da matéria. Em resumo, neste capítulo, estabelece-se a importância de superar a visão de mundo materialista e adotar a visão quântica, onde a consciência é a base de tudo, trazendo de volta o significado e os valores que o materialismo científico desprezou. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 2: Consciência e a ciência da experiência. Neste capítulo, Amit Goswami aprofunda a discussão sobre a natureza da consciência e sua relação com a física quântica. Ele apresenta a ideia de que a consciência não é um subproduto do cérebro, como afirma a ciência materialista, mas sim a base de toda a existência. A física quântica nos ensina
que os objetos no mundo não são coisas materiais predeterminadas, mas possibilidades que só se tornam reais quando observadas pela consciência. Goswami descreve a causação descendente, um conceito crucial na física quântica, no qual a consciência escolhe entre diferentes possibilidades para criar a realidade. Ele contrasta essa ideia com a causação ascendente, defendida pela física newtoniana, onde o mundo material, composto de partículas elementares, é a única realidade, e qualquer mudança acontece de baixo para cima, por meio de interações materiais. A visão quântica, por outro lado, propõe que a consciência age de cima para baixo, escolhendo o que se manifesta no mundo físico. O autor introduz o conceito de ciência da experiência, uma abordagem que reconhece que os seres humanos não são apenas máquinas biológicas programadas para sobreviver. Em vez disso, temos a capacidade de fazer escolhas conscientes que moldam nossa realidade e nos permitem transcender nossos condicionamentos. Essa visão contraria a abordagem darwinista tradicional, que vê a evolução como um processo de seleção natural, sem propósito ou direção. Goswami afirma que, através da física quântica, podemos entender que o universo não é apenas um sistema mecânico, mas um campo de possibilidades criativas. A consciência nos dá o poder de escolher entre essas possibilidades, permitindo-nos não apenas reagir ao mundo, mas transformá-lo ativamente. Ele defende que essa capacidade de escolha é o que nos torna verdadeiramente humanos e livres. A ciência da experiência também envolve reconhecer o papel das emoções, dos pensamentos e da intuição na formação da realidade. Goswami argumenta que, assim como a física quântica supera os limites da física newtoniana, precisamos superar o reducionismo materialista para entender a profundidade da experiência humana. A ciência da consciência oferece uma nova forma de investigar a realidade, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais, mentais e espirituais. Em suma, neste capítulo, somos convidados a repensar nossa visão de mundo, aceitando que a consciência é a base da realidade e que, por meio dela, podemos exercer escolhas conscientes que impactam tanto nossa vida individual quanto a sociedade como um todo. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 3.
A física do sutil. Neste capítulo, Amit Goswami explora o conceito da física do sutil, que vai além do mundo material e aborda aspectos não físicos da realidade, como pensamentos, sentimentos, intuições e arquétipos. Ele argumenta que esses elementos não podem ser explicados pela física tradicional, mas se tornam compreensíveis dentro da visão quântica, onde a consciência e a causalidade descendente desempenham papéis centrais. Goswami destaca que a ciência materialista se baseia apenas naquilo que pode ser observado diretamente no mundo físico, descartando tudo o que não pode ser medido ou explicado por interações materiais. No entanto, ele aponta que a física quântica abre espaço para uma compreensão mais ampla da realidade, onde o mundo sutil, o reino das possibilidades quânticas, interage com o mundo material através da consciência. A causalidade descendente, em que a consciência escolhe a manifestação de uma possibilidade quântica no mundo físico, é essencial para explicar essa interação. Um ponto importante deste capítulo é a distinção entre a mente e o cérebro. Goswami argumenta que o cérebro é uma estrutura física, mas a mente não é limitada pela materialidade. A mente, sendo parte do domínio sutil, acessa as possibilidades quânticas e as transforma em experiências conscientes por meio da causalidade descendente. Ele também discute que o pensamento criativo e a intuição são expressões do campo quântico, onde ideias e soluções surgem quando acessamos esse nível mais profundo da realidade. O autor introduz o conceito de energia vital, que é outra manifestação do sutil. Na visão quântica, o corpo físico é permeado por essa energia vital, que não é visível nem mensurável pelos métodos científicos tradicionais, mas que influencia a saúde e o bem-estar das pessoas. A medicina alternativa, como a acupuntura, a homeopatia, já reconhece a importância dessa energia vital. E Goswami sugere que a física quântica pode fornecer uma base científica para esses métodos. Além disso, ele explora como arquétipos, como o amor, a justiça e a verdade, pertencem ao reino sutil. Eles são padrões universais que moldam a realidade, mas que não podem ser reduzidos a simples interações materiais. A consciência humana, por meio de escolhas criativas, é capaz de manifestar esses arquétipos no mundo físico. Concluindo,
o capítulo apresenta a ideia de que a realidade é composta de vários níveis, indo além do físico e abrangendo o sutil. A física do sutil, baseada nos princípios quânticos, permite entender fenômenos que escapam à ciência materialista, como a criatividade, a intuição e os arquétipos. Dessa forma, a visão de mundo quântica expande nossa compreensão da realidade e do papel da consciência na criação de nossas experiências. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 4. Zen e Física Quântica. Neste capítulo, Amit Goswami explora as conexões entre o Zen, budismo e a física quântica, mostrando como ambas as tradições oferecem uma visão complementar da realidade e do papel da consciência na criação do mundo. Ele argumenta que, enquanto a física quântica fornece uma estrutura científica para entender a natureza da realidade, o Zen oferece uma prática espiritual que pode nos ajudar a experienciar diretamente as verdades que a física quântica revela. Goswami começa explicando que o Zen enfatiza a prática da meditação e da experiência direta como formas de acessar a realidade além das aparências superficiais. No Zen, o conceito de não-mente ou vazio é fundamental, pois representa um estado de consciência pura, desprovida de pensamentos, julgamentos ou apegos. Esse estado de vazio, segundo Goswami, se alinha com a ideia de ondas de possibilidade na física quântica, onde a realidade ainda não se manifestou em forma concreta e tudo permanece como potencial. A prática do Zen, portanto, ajuda a acessar o domínio da potencialidade, o que, na física quântica, é equivalente ao estado de ondas quânticas antes da meditação. Esse conceito é paralelo ao princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que é impossível determinar simultaneamente a posição e o momento de uma partícula quântica. Da mesma forma, no Zen, há a percepção de que a realidade última não pode ser descrita ou definida de forma precisa, pois ela transcende as limitações da mente racional. O autor também destaca a importância do agora, tanto no Zen quanto na física quântica. No Zen, a prática da atenção plena coloca ênfase no momento presente, como o único instante em que podemos experienciar a realidade verdadeira.
Isso está em sintonia com a física quântica, que nos mostra que as possibilidades só se concretizam no momento da escolha consciente, ou seja, no presente. Goswami traça ainda um paralelo entre o conceito Zen de iluminação e a ideia de que a consciência está intimamente conectada com o ato de observar e manifestar a realidade. No Zen, a iluminação ocorre quando o praticante compreende que a separação entre o eu e o mundo externo é uma ilusão. Essa compreensão se alinha com a visão quântica de que tudo está interligado em um nível fundamental e que a distinção entre observador e observado é artificial. Por fim, o capítulo argumenta que a física quântica oferece uma explicação científica para algumas das experiências místicas descritas pelo Zen, como a percepção da unidade com o universo. A prática do Zen, por outro lado, nos permite vivenciar essas verdades de forma direta, sem a necessidade de conceitos ou teorias científicas. Em resumo, Goswami mostra que tanto o Zen quanto a física quântica apontam para a mesma verdade. A realidade não é composta de objetos sólidos e separados, mas sim de possibilidades interconectadas, que são trazidas à existência pela consciência. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 5. Pensamento, sentimento e intuição. Neste capítulo, Amit Goswami discute como a física quântica oferece uma explicação para os diferentes níveis da mente humana, que ele divide em 3 funções principais: pensamento, sentimento e intuição. Ele argumenta que essas funções refletem os diferentes modos pelos quais a consciência interage com as possibilidades quânticas e que todas desempenham um papel importante na criação da nossa realidade. O pensamento, segundo Goswami, é o nível mais comum e acessível de interação com o mundo. Ele está associado ao processo racional e linear, onde organizamos ideias de forma lógica. No entanto, o autor destaca que o pensamento, por si só, não é suficiente para entender ou experimentar a realidade em sua totalidade, uma vez que ele se baseia em conceitos e categorias limitadas. O pensamento é importante para o entendimento do mundo material, mas ele não consegue acessar o campo das possibilidades quânticas de forma direta. O sentimento, por sua vez,
está relacionado às emoções e é descrito como uma forma mais profunda de interação com a realidade. O sentimento, ao contrário do pensamento, não conecta diretamente com as experiências e com os valores arquetípicos, como o amor, a beleza e a justiça. Goswami argumenta que, enquanto o pensamento é analítico e fragmentado, o sentimento é mais intuitivo e holístico, permitindo-nos vivenciar o mundo de uma forma mais integrada e significativa. A intuição, no entanto, é um nível mais profundo de interação com o mundo quântico. Ela é a capacidade da mente de acessar diretamente as possibilidades quânticas e trazer novas ideias ou soluções criativas à tona. A intuição, segundo Goswami, é uma forma de conhecimento que transcende o pensamento racional e o sentimento emocional, permitindo-nos captar insights diretamente do campo de possibilidades. Ele argumenta que grandes descobertas científicas e artísticas muitas vezes surgem de momentos de intuição, onde a mente consciente se desliga temporariamente, permitindo que novas ideias emerjam do inconsciente quântico. O autor também discute a relação entre esses 3 níveis da mente e o processo de manifestação quântica. Ele explica que o pensamento, o sentimento e a intuição interagem continuamente com o campo de possibilidades quânticas, trazendo diferentes aspectos da realidade à tona. O pensamento nos permite organizar essas possibilidades em um contexto lógico. O sentimento nos conecta emocionalmente com elas e a intuição nos dá acesso direto a novas possibilidades criativas. Todos esses níveis são essenciais para a manifestação consciente de uma realidade mais rica e significativa. Por fim, Goswami sugere que, para manifestar uma vida mais plena, precisamos equilibrar o uso do pensamento, do sentimento e da intuição, permitindo que eles trabalhem juntos de forma harmoniosa. Ele defende que a física quântica pode nos ajudar a compreender como esses 3 níveis da mente interagem com o mundo e como podemos usá-los para criar uma realidade mais consciente e intencional. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 6. O mundo dos arquétipos. Neste capítulo, Amit Goswami explora o conceito de arquétipos e como eles se encaixam na visão quântica da realidade. Os arquétipos
na perspectiva de Goswami, são padrões universais de significado que existem além do mundo físico e material. Eles são representações de valores atemporais e ideais, como o amor, a justiça, a beleza e a verdade, que moldam nossa realidade de maneira profunda. Goswami começa explicando que os arquétipos são um dos aspectos mais importantes da física do sutil, que ele introduziu no capítulo anterior. Os arquétipos existem no que ele chama de domínio supramental, um nível de realidade que não é acessível diretamente pelos sentidos ou pelo intelecto racional. Esse domínio supramental é equivalente ao domínio de potencialidade da física quântica, onde todas as possibilidades existem antes de serem escolhidas pela consciência. Na visão de Goswami, os arquétipos são a base de todos os valores humanos universais. Eles não são criações da mente humana, mas sim padrões que existem de forma independente e que podem ser acessados pela consciência. Quando uma pessoa se conecta com um arquétipo, ela traz para sua vida uma expressão mais elevada desses valores, como o amor incondicional ou a justiça verdadeira. Os arquétipos também servem como guias para a evolução da consciência humana, oferecendo um modelo ideal a ser seguido. Ele explica que os arquétipos são essenciais para a manifestação da realidade porque, sem eles, a vida seria destituída de significado. A física quântica, ao reconhecer a existência do domínio da potencialidade, valida a ideia de que os arquétipos são reais e que têm uma influência direta sobre o mundo físico. A interação entre a consciência humana e esses arquétipos é o que permite que valores como a beleza ou a bondade se manifestem no mundo material. O autor também discute a relação entre os arquétipos e a criatividade. Ele argumenta que as maiores obras de arte, as descobertas científicas revolucionárias e os momentos mais inspirados da humanidade surgem da interação com os arquétipos. Quando uma pessoa acessa o domínio supramental, ela se torna capaz de trazer novas formas de expressão desses valores para o mundo, o que resulta em avanços culturais e espirituais. Além disso, Goswami fala sobre como os arquétipos são a chave para uma vida plena e satisfatória. Ao viver em alinhamento com esses valores universais, uma pessoa pode encontrar um sentido mais profundo na vida, além de contribuir para o bem-estar coletivo. O desafio
segundo ele, é aprender a identificar e manifestar esses arquétipos em nossas escolhas diárias, o que exige tanto consciência quanto prática espiritual. Em resumo, o capítulo apresenta os arquétipos como forças fundamentais que moldam a realidade e que servem como guias para a evolução da consciência. A física quântica nos oferece uma explicação científica para a existência desses padrões universais, e a consciência humana tem o poder de se conectar com eles para trazer mais significado e propósito à vida. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 7. O ego e o self quântico. Neste capítulo, Amit Goswami aborda a relação entre o ego e o self quântico, explicando como ambos se manifestam e interagem no processo de criação da realidade. Ele distingue o ego, que é a nossa identidade condicionada e limitada, do self quântico, que é a nossa essência mais profunda e conectada ao campo de possibilidades infinitas da física quântica. Goswami define o ego como o aspecto da nossa consciência que está profundamente enraizado na separação e na identificação com o corpo físico e o mundo material. O ego, segundo ele, é formado pelas experiências, crenças e condicionamentos que adquirimos ao longo da vida. O papel do ego é proteger o indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ele nos limita, mantendo-nos presos em padrões repetitivos de pensamento e comportamento. O ego está constantemente buscando gratificação externa, o que pode nos afastar da verdadeira experiência de plenitude. Por outro lado, o self quântico representa o nosso eu mais elevado, a parte de nós que está conectada com o campo quântico de possibilidades e que tem o poder de transcender o ego. O self quântico não está preso às limitações da mente condicionada e, ao contrário do ego, é capaz de acessar diretamente os arquétipos e as possibilidades criativas do universo. Ele é o aspecto da consciência que está em sintonia com a unidade e a interconexão de todas as coisas. Goswami explica que o grande desafio para a maioria das pessoas é aprender a viver a partir do self quântico, em vez de serem governadas pelo ego. Para isso, é necessário um processo de involução ou descondicionamento, onde começamos a desconstruir as limitações
e ilusões criadas pelo ego. Esse processo envolve práticas como a meditação, o autoconhecimento e a busca por valores espirituais que nos ajudam a conectar com a essência mais profunda do nosso ser. Através da física quântica, Goswami mostra que o Self quântico é o verdadeiro agente de transformação e criação. O Self quântico é capaz de realizar escolhas conscientes e criativas no campo das possibilidades, permitindo-nos manifestar realidades mais significativas e satisfatórias. O ego, por outro lado, tende a perpetuar realidades baseadas em medo, escassez e competição. O autor destaca que, para manifestar uma vida plena, é necessário integrar o Self quântico ao nosso dia a dia, deixando o ego em segundo plano. Ele também discute como o ego e o Self quântico influenciam a criatividade e a realização pessoal. Enquanto o ego tende a limitar nossas escolhas a padrões familiares e seguros, o Self quântico nos abre para novas possibilidades, permitindo que a criatividade flua livremente. Esse processo de autotranscendência é essencial para quem busca viver em harmonia com os princípios quânticos e alcançar o verdadeiro potencial humano. Em resumo, este capítulo nos convida a refletir sobre a diferença entre o ego, que nos limita, e o Self quântico, que nos libera para viver em alinhamento com a criatividade e os valores mais elevados. Através da física quântica, podemos entender que é possível transcender o ego e viver uma vida mais autêntica e conectada ao universo. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 8. Livre-arbítrio e criatividade. Neste capítulo, Amit Goswami explora o conceito de livre-arbítrio e sua relação com a criatividade dentro da perspectiva da física quântica. Ele argumenta que o livre-arbítrio é uma capacidade real e essencial dos seres humanos, permitindo-nos escolher conscientemente entre diferentes possibilidades quânticas e, assim, moldar nossa realidade. Essa capacidade de escolha é o que distingue os humanos dos demais seres e é também a base da criatividade. Goswami começa explicando que, na visão de mundo materialista, o livre-arbítrio é visto como uma ilusão. Segundo esta perspectiva, tudo é determinado por leis físicas e biológicas,
e o comportamento humano é apenas o resultado de reações químicas no cérebro. No entanto, a física quântica oferece uma visão diferente, afirmando que no nível quântico existem múltiplas possibilidades e a consciência tem o poder de escolher qual delas se manifestará. Essa escolha é o livre-arbítrio. Ele argumenta que a escolha consciente não é um fenômeno automático, mas uma função de causalidade descendente, onde a consciência decide entre várias ondas de possibilidades antes que uma delas se torne uma realidade física. Isso nos dá o poder de alterar o curso dos eventos, algo que a física newtoniana não pode explicar. Na visão quântica, o livre-arbítrio é o que permite a criatividade e a inovação, possibilitando que novas ideias e soluções criativas surjam em situações aparentemente fixas. A criatividade, segundo Goswami, é um processo que depende profundamente da capacidade de exercer o livre-arbítrio. Ele descreve 3 estágios principais da criatividade: preparação, incubação e iluminação. A fase de preparação envolve o esforço consciente de adquirir conhecimento ou enfrentar um problema específico. A fase de incubação, no entanto, é mais inconsciente, onde o indivíduo se afasta do problema e deixa a mente acessar o campo quântico de possibilidades. Finalmente, na fase de iluminação, surge a solução criativa, que pode ser percebida como um insight ou uma inspiração. Esse processo criativo só é possível porque a consciência é capaz de explorar as possibilidades quânticas e escolher novas soluções. Além disso, o autor destaca que o livre-arbítrio não é ilimitado. Ele explica que as escolhas conscientes são influenciadas tanto pelo ego quanto pelo self quântico. O ego geralmente faz escolhas baseadas no medo, na segurança e na autopreservação, enquanto o self quântico faz escolhas mais criativas e alinhadas com valores elevados. A verdadeira liberdade está em aprender a fazer escolhas a partir do self quântico, que se conecta com o campo de infinitas possibilidades e transcende as limitações impostas pelo ego. Por fim, Goswami aborda a responsabilidade que vem com o livre-arbítrio. Ele argumenta que, ao reconhecermos que nossas escolhas moldam a realidade, também temos a responsabilidade de usar esse poder de forma consciente e criativa. Ele sugere
que, ao exercermos nosso livre-arbítrio com sabedoria e intuição, podemos manifestar realidades que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também contribuem para o bem-estar coletivo. Em resumo, o capítulo trata da importância do livre-arbítrio como uma capacidade real e poderosa que nos permite exercer a criatividade e transformar nossas vidas. A física quântica fornece uma base científica para este processo, mostrando que a consciência tem o poder de escolher entre as possibilidades e criar uma realidade mais significativa. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 9. Involução e evolução. Neste capítulo, Amit Goswami aborda dois processos fundamentais para o desenvolvimento da consciência: involução e evolução. Ele explica que a evolução, amplamente discutida na ciência, refere-se ao processo pelo qual a vida física se desenvolve e se adapta ao longo do tempo. A involução, por outro lado, é um conceito menos conhecido, mas igualmente importante, que descreve o processo pelo qual a consciência desce ou se involui no mundo material, dando origem à criação física. Goswami começa argumentando que a ciência tradicional se concentra exclusivamente na evolução darwiniana, que é baseada na sobrevivência do mais apto na seleção natural. No entanto, essa visão materialista da evolução não explica plenamente o desenvolvimento da mente, da consciência e dos valores espirituais. Para preencher essa lacuna, Goswami apresenta o conceito de involução, que sugere que a consciência já existe em um nível superior e desce para o mundo físico, onde se manifesta gradualmente por meio da evolução. O processo de involução, segundo Goswami, começa no domínio supramental, onde a consciência existe de forma pura e não manifestada. A partir desse nível, a consciência desce e se materializa no mundo físico, passando pelos níveis da mente, da energia vital e, finalmente, da matéria. Ele compara esse processo a uma queda da consciência no mundo material, semelhante ao mito da queda de Adão e Eva. No entanto, ao contrário da visão tradicional, Goswami vê essa queda não como um erro, mas como uma oportunidade para que a consciência se expresse e evolua no mundo físico. A evolução, por sua vez, é o processo pelo qual a consciência, uma vez envolvida no mundo material,
começa a despertar e a se desenvolver. Goswami sugere que a evolução não é puramente um processo biológico, mas também um processo espiritual, onde a consciência busca se lembrar de sua verdadeira natureza e retornar ao domínio supramental. Ele propõe que a evolução da vida na Terra, incluindo o surgimento da mente humana, é guiada pela consciência em sua tentativa de se manifestar de formas cada vez mais complexas e conscientes. O autor também discute a relação entre livre-arbítrio e evolução. Ele afirma que, à medida que os seres evoluem, especialmente os humanos, eles ganham mais liberdade para escolher suas experiências e moldar suas realidades. Essa liberdade de escolha é o que permite à consciência explorar novas possibilidades e continuar seu processo de crescimento e expansão. A física quântica, ao mostrar que a realidade é moldada pela consciência, oferece uma nova perspectiva sobre a evolução, sugerindo que ela é, em parte, dirigida pelas escolhas conscientes que fazemos. Por fim, Goswami explica que o objetivo final da evolução é a iluminação, ou seja, o momento em que a consciência desperta completamente e reconhece sua unidade com o todo. Esse processo de evolução consciente permite que a vida retorne ao domínio supramental, mas agora com uma nova compreensão e sabedoria adquirida por meio da experiência do mundo físico. Em resumo, este capítulo apresenta a involução e a evolução como dois processos complementares que explicam a descida da consciência ao mundo material e seu subsequente despertar e desenvolvimento. A física quântica oferece uma base científica para entender como esses processos acontecem e como o livre-arbítrio e a consciência desempenham papéis centrais na criação da realidade e no desenvolvimento espiritual. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 10. Um conto sobre 2 domínios. Neste capítulo, Amit Goswami aprofunda a discussão sobre os 2 domínios da realidade: o domínio da potencialidade e o domínio da manifestação. Ele explica que esses 2 domínios são fundamentais para entender o funcionamento da consciência e a criação da realidade física, e como a física quântica ilumina esses conceitos. O domínio da potencialidade é onde tudo existe como possibilidade antes de se manifestar no mundo físico.
Neste nível, a realidade ainda não está definida ou concreta, sendo composta por ondas de possibilidades quânticas. A consciência desempenha um papel crucial nesse processo, pois é por meio da observação consciente que essas possibilidades são transformadas em realidade manifesta. Goswami utiliza a física quântica para explicar como o ato de observar faz com que essas possibilidades quânticas colapsem em uma realidade tangível, o que é conhecido como o colapso da função de onda. Já o domínio da manifestação é um mundo físico, onde experimentamos a realidade como partículas, objetos e eventos concretos no espaço e no tempo. Esse domínio é governado pelas leis da física clássica, como as de Newton, que descrevem o comportamento dos objetos materiais. No entanto, Goswami argumenta que a física clássica não consegue explicar completamente o funcionamento da realidade, pois ignora o papel da consciência e o domínio da potencialidade. O autor destaca que a física quântica nos mostra que esses dois domínios estão interligados. O domínio da potencialidade é o campo onde todas as possibilidades existem, e o domínio da manifestação é onde essas possibilidades se tornam realidade por meio do colapso quântico, que só ocorre com a intervenção da consciência. Sem a consciência, o universo seria apenas uma vasta quantidade de possibilidades não realizadas. Goswami também discute a importância da causalidade descendente nesse contexto. Ele afirma que a consciência não é apenas uma observadora passiva, mas também uma agente ativa que escolhe quais possibilidades quânticas se manifestarão. Essa escolha não é aleatória, mas pode ser guiada por fatores como o livre-arbítrio, os valores e os arquétipos. Isso significa que podemos influenciar diretamente o tipo de realidade que criamos ao fazer escolhas conscientes no domínio da potencialidade. Além disso, ele aborda a relação entre ciência e espiritualidade, explicando que muitas tradições espirituais, como o Vedanta e o budismo, já reconhecem a existência de dois domínios da realidade há milênios. A física quântica, no entanto, oferece uma linguagem moderna e científica para descrever esses conceitos, tornando-os acessíveis a um público mais amplo. Ele sugere que, ao integrar a ciência com a espiritualidade, podemos obter uma compreensão mais completa da natureza da realidade. Em suma, o capítulo apresenta um conto sobre dois domínios, o da potencialidade e o da
manifestação e como a consciência atua como o elo entre eles. A física quântica revela que a qualidade é, em essência, um processo de escolha consciente, no qual as possibilidades são transformadas em experiências concretas. A compreensão desses dois domínios é essencial para entender o papel da consciência na criação da realidade. Capítulo 11. O princípio criativo. Neste capítulo, Amit Goswami explora o conceito de criatividade e como o princípio criativo atua no universo, sendo parte fundamental da manifestação quântica da realidade. Ele argumenta que a criatividade é um processo pelo qual novas possibilidades surgem e se manifestam no mundo físico, e que esse processo está intimamente ligado à consciência e à física quântica. Goswami começa descrevendo a criatividade como um fenômeno que acontece tanto no nível individual quanto no nível cósmico. No nível humano, a criatividade é expressa quando usamos nossa mente consciente para explorar novas ideias, conceitos e soluções. No nível cósmico, a criatividade é o processo pelo qual o universo, através da consciência, escolhe e manifesta novas possibilidades no campo quântico. Ele sugere que o princípio criativo é baseado na interação entre o domínio da potencialidade e o domínio da manifestação, discutidos anteriormente. Através da causalidade descendente, a consciência interage com as ondas de possibilidade no domínio da potencialidade e escolhe uma delas para manifestar no mundo físico. Esse processo é essencialmente criativo, pois envolve trazer algo novo à existência a partir de um campo de possibilidades não manifestas. O autor divide a criatividade em 3 estágios: preparação, incubação e iluminação. A preparação envolve o acúmulo de conhecimento e a formulação de perguntas ou problemas a serem resolvidos. A incubação, por sua vez, é o período em que a mente consciente se afasta temporariamente do problema, permitindo que a mente inconsciente, que está em contato com o campo quântico, explore novas possibilidades. Finalmente, a iluminação é um momento em que a solução criativa emerge na mente consciente, frequentemente acompanhada de um insight ou uma epifania. Goswami explica que a física quântica oferece uma explicação científica para esse processo criativo. No nível quântico, as possibilidades existem em estado de superposição, até que a consciência intervenha para colapsar uma delas
em realidade. Esse ato de escolha consciente é o que permite que a criatividade flua, tanto no universo quanto na mente humana. A criatividade, portanto, não é algo que acontece por acaso ou por pura sorte, mas sim um processo de interação entre a mente. Ele também destaca a importância dos arquétipos no processo criativo. Arquétipos como a verdade, a beleza e o amor são valores universais que servem como guias para a criatividade. Quando uma pessoa se alinha com esses arquétipos, ela é capaz de manifestar ideias e soluções que estão em sintonia com os princípios mais elevados do universo. Assim, a criatividade não é apenas uma ferramenta para resolver problemas práticos, mas também um meio de expressar os valores espirituais e universais. Por fim, Goswami sugere que todos nós temos o potencial de ser criativos e que a prática de meditação e o autoconhecimento são formas de acessar e fortalecer esse princípio criativo dentro de nós. A física quântica nos mostra que o universo é, em essência, um processo contínuo de criação e que cada ser humano, ao fazer escolhas conscientes, pode participar ativamente dessa criação. Em resumo, o capítulo explica o princípio criativo como um processo quântico de manifestação, onde a consciência escolhe possibilidades e as traz à realidade. A criatividade é descrita como um fenômeno universal, presente tanto no nível humano quanto no nível cósmico, e os arquétipos servem como guias para expressar o melhor do potencial criativo. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 12. Reencarnação quântica. Neste capítulo, Amit Goswami aborda a ideia de reencarnação sob uma perspectiva quântica, oferecendo uma explicação científica para essa crença espiritual antiga. Ele argumenta que, embora a ciência materialista tradicional rejeite a reencarnação, a física quântica, ao introduzir o conceito de consciência como a base de toda a existência, abre uma nova possibilidade para entendê-la. Goswami começa explicando que a visão tradicional de reencarnação, encontrada em várias religiões e filosofias espirituais, sugere que a alma ou a consciência de uma pessoa pode sobreviver à morte física e reencarnar em um novo corpo. No entanto, ele propõe que a física quântica oferece uma interpretação mais sofisticada desse conceito, onde a reencarnação não envolve a transferência literal
de uma alma imutável, mas sim a continuação da consciência no campo de possibilidades quânticas. O autor introduz a ideia de que a consciência, como já descrito em capítulos anteriores, existe no domínio da potencialidade e transcende o corpo físico. Quando uma pessoa morre, a consciência não desaparece, mas retorna a esse domínio da potencialidade, onde continua a existir como uma onda de possibilidade. Essa onda de possibilidade contém as memórias, tendências e impressões da vida anterior, mas não é idêntica ao ego ou à personalidade da pessoa falecida. Na visão quântica, o processo de reencarnação ocorre quando essa onda de possibilidade é atraída de volta ao domínio da manifestação por meio de um novo corpo físico. A nova vida que surge não é uma repetição exata da anterior, mas uma nova manifestação das possibilidades da consciência, influenciada pelas experiências e padrões kármicos acumulados. A consciência que reencarna está, portanto, em constante evolução, à medida que aprende e se transforma em cada ciclo de vida. Goswami também discute o conceito de karma à luz da física quântica. Ele sugere que o karma pode ser entendido como as impressões e tendências deixadas pela consciência em cada vida, que influenciam suas futuras escolhas e experiências. Essas impressões não são determinísticas, mas representam padrões de possibilidade que a consciência pode escolher repetir ou transcender em vidas futuras. Assim, o karma não é visto como um destino fixo, mas como um conjunto de possibilidades que podem ser modificadas por meio de escolhas conscientes. Além disso, o autor explora relatos de casos de crianças que parecem se lembrar de vidas passadas, argumentando que essas memórias podem ser explicadas pela física quântica. Ele sugere que, em certos casos, a consciência das crianças pode acessar o domínio da potencialidade e trazer para a nova vida memórias de experiências anteriores, especialmente quando há um forte vínculo emocional ou kármico envolvido. Goswami conclui que a reencarnação, sob a perspectiva quântica, é parte de um processo maior de evolução da consciência. A cada vida, a consciência tem a oportunidade de aprender, crescer e se aproximar de sua essência mais elevada. A física quântica, ao reconhecer a existência do domínio da potencialidade e a interconexão de todas as coisas, oferece uma nova base científica
para a crença na reencarnação e no desenvolvimento espiritual contínuo. Em resumo, o capítulo apresenta a reencarnação quântica como um processo onde a consciência, após a morte física, retorna ao domínio da potencialidade e, eventualmente, se manifesta em um novo corpo. A física quântica nos oferece uma explicação científica para esse processo, mostrando que a consciência transcende o corpo físico e continua a evoluir através de múltiplas vidas. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 13. O significado e o propósito da vida. Neste capítulo, Amit Goswami explora questões fundamentais sobre o significado e o propósito da vida, à luz da física quântica e da consciência. Ele argumenta que a visão materialista da ciência, que vê a vida como um mero fenômeno biológico sem propósito, é insuficiente para explicar as complexidades da existência humana. A física quântica, por outro lado, nos oferece uma nova perspectiva, onde a vida tem um propósito profundo e transcendente, relacionado ao desenvolvimento da consciência. Goswami começa descrevendo como, na visão tradicional da ciência, o propósito da vida é limitado à sobrevivência e à reprodução. Segundo o darwinismo, os seres vivos evoluem por meio da seleção natural, e a única função dos organismos é garantir sua própria continuidade biológica. No entanto, ele afirma que essa explicação é incompleta, pois ignora aspectos essenciais da experiência humana, como a busca por sentido, a espiritualidade e a criatividade. A física quântica, ao introduzir a ideia de que a consciência é a base de toda a realidade, amplia nossa compreensão sobre o propósito da vida. Goswami sugere que o verdadeiro propósito da vida está no desenvolvimento da consciência. Ele explica que, à medida que vivemos e fazemos escolhas conscientes, estamos constantemente interagindo com o campo quântico de possibilidades, moldando e criando nossa realidade. O objetivo maior da vida, segundo ele, é evoluir em direção a uma consciência mais elevada, que nos permite expressar plenamente os valores arquetípicos, como o amor, a justiça, a beleza e a verdade. O autor discute também o papel do livre-arbítrio neste processo. Ele afirma que, ao contrário da visão determinista da ciência materialista, a física quântica nos mostra que temos a capacidade de escolher conscientemente nosso destino.
o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de transcender os padrões automáticos de comportamento e de criar um propósito mais elevado para nossas vidas. Esse processo de escolha consciente é o que nos permite evoluir espiritualmente e alcançar um nível maior de realização. Goswami ressalta que o propósito da vida não é algo fixo ou predeterminado, mas algo que podemos criar ativamente. Ele sugere que, ao fazer escolhas alinhadas com os arquétipos universais, como o amor e a compaixão, estamos cumprindo nosso propósito de vida. Além disso, o autor argumenta que o propósito da vida está intrinsecamente ligado ao bem-estar coletivo. À medida que evoluímos individualmente, também contribuímos para a evolução da sociedade como um todo, criando um mundo mais justo e harmonioso. Ele também discute o conceito de iluminação, que ele define como o estágio final do desenvolvimento da consciência, quando o indivíduo reconhece sua unidade com o todo. A iluminação, segundo o Goswami, não é um estado místico incansável, mas um estágio de evolução espiritual que está ao alcance de todos. A física quântica nos ajuda a entender esse processo, mostrando que todos somos interconectados em um nível profundo e que a separação entre o eu e o mundo é uma ilusão criada pela mente. Em resumo, o capítulo sugere que o verdadeiro significado e propósito da vida é o desenvolvimento da consciência em direção a um estado de unidade com o todo. A física quântica nos oferece uma base científica para essa visão, mostrando que, por meio de escolhas conscientes, podemos evoluir espiritualmente e viver de acordo com valores universais, contribuindo tanto para a nossa própria realização quanto para o bem-estar coletivo. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 14. O significado dos sonhos. Neste capítulo, Amit Goswami explora o fenômeno dos sonhos a partir da perspectiva da física quântica e da consciência, oferecendo uma visão mais profunda sobre o papel que os sonhos desempenham em nossas vidas. Ele argumenta que os sonhos são um canal direto de comunicação com o domínio da potencialidade quântica, onde a consciência tem a capacidade de acessar realidades e arquétipos que estão além da experiência cotidiana. Goswami começa explicando que, na visão materialista, os sonhos são frequentemente considerados
apenas uma manifestação de atividades neurais aleatórias no cérebro, sem maior significado. No entanto, ele sugere que essa visão é limitada e não capta a verdadeira natureza dos sonhos. Em vez de serem um mero reflexo das funções biológicas do cérebro, os sonhos, segundo Goswami, representam um processo criativo da consciência, onde o inconsciente quântico desempenha um papel central. Ele introduz a ideia de que os sonhos são uma forma de conexão com o domínio da potencialidade, o campo de possibilidades quânticas onde as experiências ainda não foram colapsadas em realidade manifesta. Durante o sono, a mente consciente se desliga temporariamente, permitindo que a consciência explore esse domínio de possibilidades. Nesse estado, os sonhos podem nos proporcionar insights, soluções criativas e até premonições, uma vez que o campo quântico é onde todas as possibilidades existem simultaneamente. O autor também discute o papel dos arquétipos nos sonhos. Ele argumenta que os arquétipos, que são padrões universais de significado, muitas vezes aparecem em nossos sonhos como símbolos ou figuras que representam valores profundos, como o amor, a verdade, a justiça ou o medo. A interpretação desses arquétipos nos sonhos pode nos ajudar a entender melhor nossas emoções, desejos e desafios, fornecendo orientação sobre como podemos navegar na vida cotidiana. Goswami afirma que os sonhos também desempenham um papel crucial no processo de evolução da consciência. Ao nos conectarmos com o domínio da potencialidade por meio dos sonhos, temos a oportunidade de resolver conflitos internos e explorar novas possibilidades para nossas vidas. Ele sugere que os sonhos são uma espécie de ensaio no campo quântico, onde podemos testar diferentes escolhas e ver os resultados potenciais antes de tomar decisões na vida desperta. Isso nos permite agir de forma mais consciente e criativa ao enfrentarmos os desafios do dia a dia. Além disso, ele destaca que os sonhos podem ser uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento. Ao prestarmos atenção aos nossos sonhos e aos símbolos que eles contêm, podemos acessar aspectos mais profundos de nossa psique e obter uma compreensão mais clara de nossos medos, desejos e bloqueios emocionais. O autor sugere que a prática da interpretação de sonhos, quando feita de maneira consciente, pode nos ajudar a crescer espiritualmente e a fazer escolhas mais alinhadas com nossos valores e propósitos. Goswami também menciona que certas tradições espirituais, como o budismo
e o hinduísmo já reconhecem há muito tempo a importância dos sonhos como um caminho para a iluminação. A física quântica, segundo ele, oferece uma explicação moderna e científica para essa crença, ao demonstrar que a consciência tem o poder de acessar diferentes níveis de realidade por meio dos sonhos. Em resumo, o capítulo propõe que os sonhos são uma ponte entre o mundo manifesto e o domínio quântico da potencialidade. Eles nos oferecem a oportunidade de explorar novas possibilidades, acessar arquétipos profundos e desenvolver uma maior autoconsciência. A física quântica nos ajuda a entender os sonhos como parte do processo criativo da consciência, onde podemos explorar realidades alternativas e tomar decisões mais conscientes em nossas vidas. Esta leitura personalizada foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 15. Iluminação. Neste capítulo, Amit Goswami explora o conceito de iluminação à luz da física quântica, descrevendo-a como o estado mais elevado de desenvolvimento da consciência. Ele argumenta que a iluminação é um processo de transcendência do ego e da percepção limitada da realidade, levando a uma profunda compreensão da unidade de todas as coisas. A física quântica, segundo ele, oferece uma explicação científica para esse estado de consciência expandida, mostrando como a realidade é moldada pela interação entre o observador e o campo de possibilidades quânticas. Goswami começa explicando que a iluminação é um fenômeno descrito por diversas tradições espirituais, como o budismo, o hinduísmo e o cristianismo místico. Em todas essas tradições, a iluminação é vista como a realização de uma verdade espiritual profunda, em que o indivíduo transcende o ego e experimenta a unidade com o cosmos. A física quântica, ao demonstrar que a consciência é a base de toda a realidade, fornece uma nova maneira de entender esse processo. Na visão de Goswami, a iluminação ocorre quando o indivíduo consegue abandonar a identificação com o ego, que é a parte de nossa consciência focada no mundo material e nas separações, e se conectar com o Self quântico, que está em harmonia com o campo de potencialidades. O ego cria a ilusão de que somos seres separados do universo, mas, segundo a física quântica, essa separação é uma ilusão.
a verdadeira natureza da realidade é a interconexão de todas as coisas, e a iluminação é o reconhecimento consciente dessa unidade. O autor destaca que o processo de iluminação envolve tanto a prática espiritual quanto a transformação da mente. A meditação é uma prática essencial nesse caminho, pois permite que a mente se acalme e se liberte das distrações do ego. Ao silenciar o ego, o indivíduo pode acessar o campo quântico de possibilidades e começar a experimentar a realidade de uma maneira mais integrada e holística. A física quântica apoia essa visão ao demonstrar que a realidade física surge da interação entre a consciência e o campo quântico. Além disso, Goswami aborda o papel da causalidade descendente no processo de iluminação. Ele explica que, ao nos alinharmos com o Self quântico, nos tornamos capazes de fazer escolhas mais criativas e conscientes, que estão em sintonia com os arquétipos universais, como o amor, a paixão e a verdade. Essas escolhas nos levam a viver uma vida mais plena e significativa, que contribui tanto para o nosso desenvolvimento individual quanto para o bem-estar da sociedade. O autor também discute os obstáculos ao processo de iluminação, que estão principalmente relacionados ao apego, ao ego e ao medo da mudança. O ego, por estar enraizado em crenças e padrões limitantes, resiste à ideia da transcendência, mantendo o indivíduo preso a uma visão de mundo materialista e separada. No entanto, Goswami sugere que a física quântica oferece uma ferramenta poderosa para superar esses obstáculos, ao demonstrar que a realidade é muito mais flexível e maleável do que o ego nos faz acreditar. Finalmente, Goswami descreve a iluminação como o estágio final da evolução da consciência, em que o indivíduo não apenas reconhece sua conexão com o universo, mas também se torna um canal para a expressão dos valores mais elevados da vida, como o amor e a justiça. A iluminação, nesse sentido, não é um estado passivo de beatitude, mas um compromisso ativo com a criação de uma realidade mais consciente e harmoniosa. Em resumo, este capítulo apresenta a iluminação como o processo de transcendência do ego e o reconhecimento da unidade de todas as coisas. A física quântica oferece uma explicação científica para esse fenômeno, mostrando que a realidade é criada pela consciência e que a verdadeira liberdade está em escolher viver em alinhamento com os valores universais e o Self quântico. Esta leitura personalizada
foi produzida para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Capítulo 16. O futuro da evolução. No último capítulo, Amit Goswami reflete sobre o futuro da evolução da consciência e o papel que a física quântica pode desempenhar neste processo. Ele argumenta que a evolução humana não é apenas biológica, mas também espiritual, e que estamos à beira de uma grande transformação. A física quântica, com sua ênfase no papel da consciência na criação da realidade, oferece uma nova compreensão de como podemos evoluir para estados mais elevados de ser e viver de forma mais harmoniosa com o universo. Goswami começa explicando que a evolução materialista, descrita pela teoria darwiniana, está focada apenas nos aspectos biológicos da sobrevivência e adaptação. No entanto, ele sugere que a verdadeira evolução humana está no desenvolvimento da consciência. A física quântica nos mostra que a realidade não é fixa, mas moldada por nossas escolhas conscientes, e que a evolução espiritual envolve o despertar para esse fato e o uso do livre-arbítrio para criar um mundo mais pleno e justo. Ele prevê que o futuro da humanidade será caracterizado por um crescente reconhecimento da interconexão de todas as coisas. À medida que mais pessoas adotam a visão quântica de mundo, baseada na unidade e na potencialidade criativa da consciência, veremos uma mudança em direção a uma sociedade mais cooperativa e compassiva. Essa transformação não será apenas individual, mas coletiva, pois a física quântica nos lembra que estamos todos interligados no campo de possibilidades. Cada escolha consciente que fazemos afeta o todo. Goswami também discute a importância de desenvolver uma nova ciência e uma nova educação que integrem os princípios da física quântica e da espiritualidade. Ele argumenta que o sistema educacional atual, baseado no materialismo e no reducionismo, está falhando em preparar as pessoas para os desafios espirituais e existenciais da vida. Uma educação quântica que ensine a importância da consciência, do livre-arbítrio e dos valores arquetípicos pode ajudar a formar indivíduos mais conscientes e criativos. Além disso, o autor aborda a questão da sustentabilidade planetária e do meio ambiente. Ele sugere que a visão quântica pode nos ajudar a resolver muitos problemas globais atuais, como a crise ecológica e as desigualdades sociais,
ao promover uma nova ética baseada na interconexão e na responsabilidade coletiva. A física quântica nos lembra que nossas ações têm um impacto no todo e que, ao fazer escolhas mais conscientes, podemos criar um futuro mais sustentável e equilibrado para o planeta. Goswami também fala sobre o papel da ciência na evolução futura. Ele argumenta que, à medida que a ciência quântica for mais amplamente compreendida e aceita, ela nos levará a novas tecnologias e métodos que irão revolucionar a forma como interagimos com o mundo. Essas inovações, no entanto, só serão benéficas se forem guiadas por uma ética quântica, onde o bem-estar coletivo e o respeito pela vida sejam prioridades. Por fim, o autor encerra o livro com uma mensagem de otimismo. Ele acredita que estamos no limiar de uma nova era, onde a evolução da consciência nos permitirá viver de maneira mais alinhada com os princípios quânticos da interconexão, da criatividade e do amor. A física quântica, ao nos mostrar que somos co-criadores da realidade, nos dá o poder de moldar um futuro melhor, tanto para nós mesmos quanto para o planeta. Em resumo, o capítulo finaliza com uma visão esperançosa sobre o futuro da evolução humana, destacando o papel central da consciência e da física quântica neste processo. Goswami sugere que, ao adotar uma visão quântica de mundo, podemos promover uma transformação espiritual e social que levará a uma sociedade mais compassiva, consciente e sustentável. Se puder ajudar o canal, inscreva-se aqui, deixe o seu gostei, ative o sininho de notificações ou compartilhe o conteúdo. Muito obrigado pelo apoio e um abraço fraterno. Até breve!